Eu estou gravando a aula que foi dada hoje pela manhã de sequências de caracterização de métodos analíticos, SCMA, que é, no momento, o componente correspondente à Química Analítica 3, do curso de licenciatura em Química, do Departamento de Ciências Exatas da Terra, da Universidade do Estado da Bahia. Bom, é a primeira aula nesse período especial que nós vamos dar a essa disciplina entre novembro e dezembro de 2020, final de ano, e onde nós vamos tentar colocar o conteúdo. E nesse momento eu estou gravando aquilo que foi exatamente o que foi dado hoje pela manhã, já que o que foi gravado eu consegui perder. Depois eu explico para vocês na próxima aula. Mas vamos em frente. A primeira aula se baseia na eterna batalha entre a química analítica e a análise química. As análises químicas, como, quando, quem, onde, porquê, e vamos falar um pouquinho sobre algarismos significativos. Esses conteúdos foram os conteúdos chave da aula de hoje, que demos hoje. Bom, para diferenciar a química analítica da análise química, eu sugiro a leitura do artigo do professor Dr. Pascoal Senise, publicado em 1993 na revista Química Nova. O professor Senise foi diretor do Instituto de Química da USP durante muitos e muitos anos. É um dos químicos analíticos mais experientes, foi um dos químicos analíticos mais experientes do Brasil, faleceu em 2011, lamentavelmente. O professor Senise foi um formador de um grande contingente de docentes da química analítica. E nesse artigo, que ele foi publicado em 93, ele discute exatamente essa diferença entre a química analítica e a análise química. Aqui eu vou enviar para vocês também a apresentação, além do vídeo, e vocês vão ter acesso aqui ao link para poder ler o artigo. Especialmente o começo do artigo é bastante interessante, eu sugiro a vocês a leitura dele. Mas também sugiro a leitura de um segundo artigo, que foi publicado em 1982, caramba, já fazem 82, quase 40 anos, né? Publicado pelo também falecido professor Adilson Curtius. O professor Curtius foi professor da PUC-Rio e, posteriormente, ele foi professor sempre titular, catedrático da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse artigo do professor Curtius, ele, principalmente nas duas primeiras páginas, é que eu insisto na leitura dele, que vocês façam a leitura dele. O link está aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ou como eu falei, essa apresentação será passada e vocês clicando, vocês vão poder acessar diretamente o link. Nas duas primeiras páginas ele faz um histórico da química analítica e um histórico rápido do avanço da química analítica no século passado. Né? E acho que é extremamente interessante e útil para os estudantes entenderem isso, porque, pelo que vocês vão ler, a química analítica nasce antes da química. Nessa batalha de química analítica e análise química, a batalha virtual que não existe, na verdade, a química analítica, a ideia dela é propor estratégias alternativas, instrumentos e metodologias para a obtenção de informações qualitativas ou quantitativas sobre os materiais. Okay? Por sua vez, as análises químicas têm como objetivo obter informações qualitativas ou quantitativas de materiais do sistema. Chama a atenção que a química analítica é aquela que propõe, que planeja, planeja a forma de obter informações, enquanto que as análises químicas é aquele que age, é a própria ação.
Espero que tenha ficado claro. São duas situações diferentes. Então, o químico analítico, ele tem que ser um analista químico, mas o analista químico não tem que ser um químico analítico. O analista químico é aquele que executa a operação, enquanto o químico analítico é aquele que desenvolve novos métodos, alternativas, procedimentos, processos, protocolos, técnicas para as análises químicas. Espero que tenha ficado claro. Quando eu falo em técnicas, métodos e procedimentos, são questões diferentes, são temas distintos. Uma técnica não é igual, técnica não é sinônimo de método e não é sinônimo de procedimento. A técnica, imaginar como aquilo que for mais generalizado, por exemplo, as volumetrias são técnicas analíticas. Enquanto que, por exemplo, a volumetria, utilizando solução de hidróxido de sódio e utilizando como indicador a fenolftaleína, passa a ser um método para a determinação da acidez de uma solução, por exemplo. Mas o método ainda não me dá certos detalhes que eu vou ter apenas no procedimento. Porque no procedimento eu vou precisar dizer qual é o volume da alíquota da amostra que tem que ser tomada, quantas gotas do indicador devem ser adicionados. Então, quando eu falo de técnica, passo para métodos e passo em seguida para procedimento, eu estou aumentando o detalhamento da coisa, percebem? Espero que tenha ficado claro. Uma coisa que é interessante é que nos dois slides, tanto aquele que fala de química analítica, como aquele que fala das análises químicas, o objetivo é obter informações. Informações, mas o que são essas informações? As informações de uma análise química são as informações químicas. E o que são informações químicas? Informações químicas são as espécies que compõem, imaginando dessa forma, ou parâmetros químicos, como o pH, espécies como por exemplo, ditisona, elementos como, por exemplo, o teor de chumbo ou teor de cálcio, numa determinada amostra, uma análise de um determinado íon, eu quero saber o teor de íons ferroso, ferro 2, mas não me interessa nenhum outro, então eu quero de um determinado íon. Eu posso ter uma análise, por exemplo, uma análise isotópica, em que eu estou interessado em saber um determinado isótopo de um determinado elemento, e não estou interessado em saber os outros isótopos. Então, a depender, as análises, as informações que eu possa vir a estar interessado, ela vai me trazer informações sobre espécies, compostos, uma classe de compostos ou parâmetros químicos, e essas informações elas podem estar associadas a um número, quando elas forem quantitativas, ou estarem associadas apenas à caracterização e identificação de espécies, quando essas informações forem de ordem qualitativa. Mas vamos em frente. Acabei de falar sobre isso. Então, a qual tipo de informação estamos nos referindo nesse caso? Às informações químicas. A questão agora vai ser como é que eu obtenho as informações. Vocês acham que assim eu consigo obter informações químicas sobre uma determinada amostra? Eu lamento, mas você pode pegar uma amostra, espichar ela, puxar ela não vai te contar nada. Eu posso usar qualquer um desses instrumentos de tortura com uma amostra, e essa amostra, de novo, para fazer uma análise química, essas amostras não vão te contar nada sobre a amostra, sobre os componentes dessa amostra, ou sobre quanto tem de um determinado ou de alguns dos componentes nessa amostra. Não adianta utilizar instrumentos de tortura para isso. Também não adianta utilizar um padre para que ele venha para que a amostra se confesse, porque eu lamento informar, as amostras não falam, ou pelo menos em geral não falam. Existem amostras que falam, por exemplo, se eu quiser saber se uma determinada pessoa está com diabetes,
Eu preciso fazer a medida do teor de glicose no sangue, se é naquele momento. Mas se eu perguntar se a pessoa é a amostra, não é a pessoa, a amostra é o sangue da pessoa. Então, só que a pessoa pode falar, mas o sangue da pessoa não fala. Lamento, mas não adianta. Então, para conseguir essa informação, eu vou ter que pensar em outros instrumentos que não venham a ser, por exemplo, a reza ou uma confissão. Amostras não se confessam. Quem sabe essa forma, ameaçar a amostra com um revólver. As amostras costumam serem cegas. Então, não adianta se apresentar um revólver para a amostra, que ela não vai ficar amedrontada e espontaneamente dizer qual é a constituição dela. Se isso aqui vingar, até vai ser interessante, até seria interessante, mas, senhores, esqueçam. Meus amigos, minhas amigas, isso não vai acontecer jamais. Eu insisto. Eu posso estar interessado no teor de açúcar no sangue de uma pessoa. A amostra não é a pessoa, é o sangue dela. Eu posso estar interessado em saber se o alimento que uma pessoa comeu está contaminado. A amostra não é a pessoa, a amostra é o alimento. E o alimento não fala, o alimento não vê, o alimento não tem medo nem de arma. Ok? Vamos em frente. Falando um pouquinho sobre as motivações dessa análise química e da química analítica em si. Nós fazemos as análises para investigar o conteúdo das amostras. E eu pesquiso a amostra para obter informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da matéria. A matéria pensando de forma geral. Se o sistema sobre investigação, se a matéria fosse pura, a quantidade do material, massa ou volume, por exemplo, e as informações qualitativas sobre esse material, sobre essa substância, no caso, que sendo puro é uma substância, seriam suficientes para descrever essa amostra. E descrever essa amostra até o átomo. Acredite, até o átomo. A questão é que a questão aqui envolve alguns pontos muito importantes. Chamar atenção para vocês sobre isso. O que é que pode ser considerado como algo puro? O que é puro? O que pode ser chamado de puro? Puro até onde? Puro como? Quer dizer, uma substância é alguma coisa que é pura. Mas o que é puro? O que existe nesse mundo que seja puro? Puro é aquele que não tem, não existe nada a não ser ele. Ele tem que ser, não existe o 99,99% puro, não é 100% puro. Ele tem algumas impurezas ali dentro. E essas impurezas é que vão tornar tão importante fazer as análises químicas. Okay? Quando eu vejo que, por exemplo, um determinado sal é colocado na etiqueta dele, no frasco em que ele é vendido, que ele é um sal com 99,99% de pureza, isso quer dizer que ele tem 0,01% de impurezas. É e não é. O que quer dizer é que quais purezas foram investigadas? Foram investigadas, dependendo do sal, são investigadas certos tipos de impureza, que são comuns em contaminar aquele tipo de material. Okay? Mas eu não investigo todas as possíveis impurezas. Portanto, esse número de 99,99 ele se refere àquilo que foi analisado e não a um universo de compostos que poderiam ter sido analisados. Tá? É muito difícil analisar se um determinado material é puro ou é 99,99% puro. É extremamente complicado trabalhar quando ele é tão rico numa determinada espécie. É mais fácil trabalhar com a impureza.
em buscar aquilo que é pequeno do que buscar aquilo que é grande. Ele é tão grande que a gente se perde na quantidade enorme de material que ele tem. Ok? Mas, como eu disse, é muito complicado pensar em algo que seja puro, entender essa questão de pureza, essa questão do puro. É complicado, é complexo. Vamos passar em frente? Eu vou tentar exemplificar aquilo que eu afirmei, que se o que está sob investigação fosse puro, a quantidade de material, massa ou volume e as informações qualitativas seriam suficientes para descrevê-lo. Imagina que eu tivesse encontrado um saco plástico contendo um montinho de sólido cristalino branco seco, e que eu me pergunte quantos átomos de carbono existem naquele montinho. E aquele montinho eu vou chamar de minha amostra. Ok? É importante dizer que no plástico estava fixado uma etiqueta, onde se lia sorbitol. Sorbitol, para quem não sabe, é um carboidrato, é um álcool, é um carboidrato. Okay? Então, a amostra em questão é o tal montinho de pó branco. Então, a amostra é o tal montinho de pó branco, nesse caso. Ok? É pura? Não sei, é minha amostra. Vamos discutir sobre ela já já. Mas eu imagino que até aqui as coisas estejam correndo bem. Vamos seguir agora. O que eu tenho de nova informação é que a amostra é um montinho de sódio cristalino branco. Mas vou continuar a contar a história. Em seguida, a amostra foi transferida para uma balança analítica, a amostra com o saquinho, para medir a massa do sólido branco, a amostra, somada à massa do saco plástico. A massa medida foi de 12,3702 gramas. Logo depois, o sólido foi totalmente transferido para um frasco limpo, o qual foi cuidadosamente fechado, e o frasco contendo a amostra foi etiquetado e armazenado em local fresco, livre de iluminação direta e limpo para a execução dos passos seguintes. Ok? Eu vou falar sobre alguns detalhes que estão aqui no texto. Nesse texto. Primeiro, a amostra, já sabemos que a amostra, eu não transferi a amostra, eu transferi a amostra com um saquinho. Tá? Então, esse amostra aqui é um termo duvidoso que eu estou usando. Não é o mais adequado. A massa medida da amostra, mais o saco, sim, era 12,3702. Logo depois ele falou que o sólido, que era a minha amostra, efetivamente, foi totalmente transferido para um frasco limpo. Como é que eu posso garantir que toda a amostra foi transferida, todo o sólido foi transferido? Não posso. Não tenho como garantir. Pode ser que uma poeira que tenha se perdido, ou algo que tenha ficado no saco, ou uma determinada partícula, material particulado não tenha se perdido, não posso garantir que tudo foi transferido. Então, tome cuidado, e isso é importante para pensar nos procedimentos analíticos, onde eu estou tentando aqui misturar as coisas para mostrar o grau de complexidade que está por trás disso. Ok? Além disso, foi descrito aqui que aqui está dito que o material o material totalmente transferido para um frasco limpo. Esse frasco limpo eu vou entender como sendo um frasco de borosilicato, ok? Foi transferido para um frasco de borosilicato, que é um frasco de vidro, ou frasco de material polimérico, normalmente nalgene, ou teflon, ou polietileno. Mas o que é importante é que a minha amostra não interaja, ela seja inerte ao material do frasco. Né? Evitar que haja reações que sejam reações de decomposição, seja reações de interação, a própria interação entre o material, como, por exemplo, acontece se eu colocar pastilhas de hidróxido de sódio num frasco de vidro. O frasco vai ser atacado pelo hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio, consequentemente, já que ele ataca o vidro, uma parte dele vai ser consumida. Então, ele pode ser consumido por reações, pode ser consumida por reações fotoquímicas, como pela exposição à radiação solar, pelo aumento da temperatura, depender da temperatura, por isso sempre lugares frescos, livre de radiação e sempre garantir a limpeza.
Essa garantia da limpeza é extremamente importante, ela deve ser feita lavando várias vezes, buscando fazer lavado várias vezes, mas essa lavagem depende do que você vai utilizar. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais adiante, quando formos discutir preparo de amostra, nós vamos ter, um pouquinho antes de discutir preparo de amostra, vamos ter que discutir esse tema com muita atenção, a questão da lavagem dos frascos. Mas vamos deixar isso para mais adiante. Vamos seguir, então, com a nossa discussão, com essa proposta de procedimento. Depois de armazenada a amostra, o sólido branco, o saco plástico, químico, agora que é importante, chama aquele plástico, mas químico que é químico deve chamar de saco de polietileno, que químico tem que saber o tipo de plástico que está se referindo. Tá? Então, depois de armazenada a amostra, sólido, o saco plástico em que a amostra sorbitol, que possivelmente é de sorbitol, havia sido encontrada, foi cuidadosamente lavada e seca à temperatura ambiente, em local livre de poeira. Depois de seco, o saco com a etiqueta foi transferido para o prato da balança analítica para medir sua massa. A massa medida do saco foi 0,0142 gramas. Percebam que aqui houve um erro, porque não faz sentido isso. Eu não tenho por que medir o saco de novo. A não ser que isso seja uma droga. Sorbitol não é uma droga. Mas se eu tiver que saber, por exemplo, no caso de cocaína no aeroporto, eu tenho que saber a quantidade de cocaína que a pessoa está transferindo. Então, ok, nesse caso, eu preciso lavar o recipiente para garantir, para ter pelo menos uma ideia de quanto de cocaína está sendo transportada. Se for ouro, também eu não quero que perca esse ouro. Então, mas no caso de sorbitol, que é um adoçante, por favor, não é o caso, não é o caso. O procedimento deveria ser outro. Mas nesse caso aqui em questão, então o plástico com a etiqueta, a massa, medida foi de 0,0142 gramas. Como eu coloquei aqui, cuidado, tem uma ideia errada vagando por aí, tenha paciência. E cuidado também com a questão do aquecimento, o saco tem que ser seco, mas eu posso aquecer o saco? Depende. Talvez não, depende do tipo de material que é feito, que é constituído o saco, aquele saco polimérico. Se for polietileno, a temperatura tem limite lá, pouquinho na faixa de 80 graus, o polietileno aguenta bem. O Teflon já permite temperaturas, o PTFA permite temperaturas muito mais altas, na faixa de 200, acima de 200 graus. Mas tudo depende do material, a relação temperatura com o material, para ele não se decompor. Então, deixando mais claro dessa forma. Em seguida, a pergunta seria qual é a massa do sorbitol, ou daquilo que supomos que seja sorbitol, que foi armazenada. Então, o saco mais sorbitol, a massa era de 12,3702 gramas, e a massa do plástico, sem o sorbitol, era 0,0142 gramas. Então, por diferença, chegou à conclusão que havia 12,3560 gramas da amostra, imagina-se que seja sorbitol. Chama a atenção que esse número aqui, assim como esse aqui de 5, com todos esses números, eles apresentam 4 casas decimais. Por quê? Porque as medidas foram feitas numa balança analítica, e a balança analítica mede com 4 casas decimais. Uma balança semianalítica se mede com 2 casas decimais. Mas existem balanças com mais casas decimais? Sim, existem. Só que o preço dessas balanças é muito caro. A sensibilidade dela aumenta, é mais difícil de fazer a medida. Eu preciso de condições mais estáveis, não pode ter vibração do solo, então é muito complicado também fazer as medidas. Mas chama atenção que a balança analítica, 4 casas decimais. Ok, a balança analítica tem 4 casas decimais, mas eu queria saber de vocês quantos algarismos significativos eu tenho em cada um desses números. Algarismos significativos. Vamos lá, vamos lembrar vocês isso. Imagino que já devem ter visto isso tanto em estatística como em química analítica 1. Nesse primeiro número eu tenho 6 algarismos significativos. Cada um desses algarismos é um algarismo significativo. Okay? Inclusive esse zero, sim. O zero que está no meio é um algarismo significativo, que está entre 2 números diferentes de zero,
o zero, que está entre dois números diferentes de zero, ele também é um algarismo significativo. E aqui, na massa do plástico mais a etiqueta, do saco mais a etiqueta, quantos algarismos significativos existem? Hã? Eu não estou ouvindo, aliás, só eu que estou falando aqui. Aqui existem apenas 3 algarismos significativos. Os zeros que vêm à esquerda, eles não são contados como significativos. Então, o primeiro algarismo significativo aqui é o 1, o segundo algarismo significativo é o 4, e o terceiro algarismo significativo é o 2, o terceiro e último. Okay? Imaginem, por favor, que aqui, em vez de ser 0,0142, fosse 0,0102. Pergunto para vocês, nesse caso, quantos algarismos significativos nós iríamos ter? Claro, nós iríamos ter, novamente, 3 algarismos significativos. Os zeros que estão à esquerda não contam. Contam os zeros que estão entre 2 algarismos diferentes de zero, contam. Então, nesse caso, se por acaso aqui fosse 0,0102, eu teria também 3 algarismos significativos, do mesmo modo que aqui, onde tem 0,0142 gramas. Ok? E, finalmente, aqui, nesse resultado do sólido branco cristalino, quantos algarismos significativos eu tenho? Número de casas decimais, eu sei que são 4, e algarismos significativos. O número de algarismos significativos são 6. Aqui eu tenho 6 algarismos significativos, e que o último deles é um zero. Esse zero está à direita, e zero à direita conta como algarismo significativo. O que não conta é o zero que está à esquerda. Ok? Zero à direita conta. Espero que esteja claro. Qualquer coisa, a gente vai marcar um momento para a gente tirar essa dúvida, mas é muito tranquilo. Vamos fazer alguns exercícios a seguir. Escreva o número de algarismos significativos para cada exemplo abaixo. Aqui estão os mesmos exemplos dados na aula de hoje. Nesse primeiro número, 1,233, tem 3 casas decimais e 4 algarismos significativos. Nesse número, que é 0,90, ele tem 2 algarismos significativos. O primeiro é o 9 e o segundo é esse zero. O zero que está à esquerda não conta. Não esquecer que esse número pode ser apresentado dessa forma, como 9,0 vezes 10 a menos 1. Ou seja, aqui se enxerga bem os dois. Aqui pode se enxergar, desculpe, aqui dá para enxergar bem que são 2 algarismos significativos. E nesse caso aqui de baixo, 1,0732. 1,0732 tem 4 casas decimais. E quantos algarismos significativos? Tem um zero, mas esse zero está entre 2 algarismos significativos. Portanto, ele deve ser contado. Então, eu tenho 5 algarismos significativos. E nesse caso aqui, 0,032. Chama atenção, vou colocar ele na notação científica e ele vai ficar como 3,2 vezes 10 a menos 3. Pessoal, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 2. Né? Porque esses zeros que estão antes do 3, que estão à esquerda do 3, eles não devem ser contados como algarismos significativos. E nesse caso aqui de baixo, 1,00 vezes 10 à quinta. Nesse caso, eu tenho 3 algarismos significativos. O que é significativo é o 1 e os 2 zeros que estão à direita dele. Né? Que estão à direita, repara, os zeros que estão à direita eu conto como significativo. Os zeros que estão à esquerda eu não conto como significativo. Vocês vão entender por que isso daqui a pouco, certamente. Não hoje, mas na próxima aula, certamente. Tudo bem até aqui? 3 significativos. No número 2, eu tenho apenas um algarismo significativo. No número 25, eu tenho 2 algarismos significativos. E nesse aqui, 0,00002, que eu posso escrever como 2 vezes 10 à nona. Como eu tenho 2 e 2 vezes 10 à nona, 2 vezes 10 a menos 9, perdão. Então, eu tenho que eu vou ter apenas um algarismo
significativo, que é esse algarismo, é o número 2. Espero que esteja claro. Se não tiver, é só mandar mensagem ou por WhatsApp, a gente conversa sem problema nenhum. Vamos em frente. A amostra que tinha sido armazenada é sorbitol, ok? Supondo que a amostra seja sorbitol, a amostra é pura, imagina. Ou seja, a única substância que existe é sorbitol. Ok, até aí estamos entendendo. Considerando como sendo a amostra constituída apenas por sorbitol, então um sorbitol puro, então vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Essa aqui é a fórmula estrutural do sorbitol, ok? De um dos isômeros do sorbitol. Tem D e o L, sorbitol. Esse é o D. Mas vamos em frente. O sorbitol tem essa fórmula estrutural e essa fórmula aqui, olha, mínima. C6H, essa mínima não, a fórmula química. C6H14O6. Aqui eu tenho a massa atômica do carbono, que é de 120,0107 unidades, a massa atômica do oxigênio, que é 1599, a massa atômica do hidrogênio, que é 1,00784. E tenho também aqui embaixo a massa atômica do sorbitol, que é 182, não sei o que, 15 ou 14, não me lembro agora. Desculpe, não consigo ver aqui. Então aqui tem a massa molar do sorbitol, que é 182,15 ou 14 gramas por mol. Tudo bem? Ótimo. Com base nessas informações da massa atômica, da massa atômica do carbono, oxigênio e hidrogênio, a massa molar do sorbitol, eu queria que vocês fizessem para a próxima aula do dia 11/11, que será às 10 da manhã, das 10 às 11h50, o seguinte exercício. Calcule a quantidade de sorbitol, o número de moléculas de sorbitol e o número de átomos de carbono que existem em 12,3560 gramas desse composto. As massas atômicas e a massa molar foram dadas há pouco, estavam no slide anterior. Tenha cuidado com os números significativos, hein, pessoal? E não esqueça do número de Avogadro. E não esqueça do número de Avogadro com o número de significativos que vocês precisam. Ok? Nossa aula termina por aqui, nossa aula terminou por aqui. Agradeço. Espero que tenha sido divertido para vocês. Um abraço.